pessoal, eu sou a Poli Lucena e você está no canal Prof. Me Explica. Vamos falar agora nesse vídeo a respeito da resposta imune adquirida. Então, já fica ligado, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa saber esse assunto. A resposta imune adquirida ela vai ser resultado da estimulação a partir de link com a resposta imune inata. Porque a inata vai fornecer sinais que induzem, juntamente com o antígeno, a proliferação e a diferenciação dos linfócitos T e B, que são antígeno específicos. Um vai participar basicamente da produção de anticorpo e o outro da chamada, do recrutamento de outras células para poder estar ali atuando na defesa também. Esses sinais, eles são divididos em dois grupos principais, um sinal 1 e um sinal 2. O sinal 1 é exatamente a apresentação do antígeno, que é importante para garantir uma resposta específica, uma resposta imune adaptativa. E o sinal 2 são aquelas moléculas sintetizadas durante a resposta imune inata que vão garantir a ativação da resposta imune adaptativa frente a uma infecção ou a um dano. Vamos observar essa imagem. O linfócito está recebendo dois tipos de sinais. O sinal 1, onde o seu receptor está interagindo com o antígeno do patógeno, e um sinal 2, onde uma molécula que foi induzida pela resposta imune inata, ela está sendo reconhecida também por esse linfócito. Juntos, os sinais 1 e 2 vão fazer com que esses linfócitos se proliferem e se diferenciem de acordo com o tipo de antígeno que ele está respondendo e elaborem efetivamente uma resposta imune do tipo adaptativa. A resposta imune adaptativa é também chamada de adquirida. Ela pode ser do tipo humoral, quando a gente tem a participação dos linfócitos B, plasmócitos e anticorpos, ou ela pode também ser chamada de imunidade celular, quando ela empregar os linfócitos T auxiliares, que nós chamamos também de linfócitos helpers, T helpers, além dos linfócitos T citotóxicos. Nesse momento, a gente acaba lembrando aqui, usando um macete, que é lá do Mario Bros. Quem jogava o joguinho aí vai lembrar. Quando a princesinha ia pedir socorro pro Mario, help, help, help. E vocês vão se lembrar, então, da imunidade celular, ok? Então, aqui na imagem, nós podemos diferenciar esses dois tipos de resposta imune adaptativa. Aqui nós temos o micro-organismo sendo reconhecido de diferentes formas, interagindo diretamente com o anticorpo, por exemplo, é o caso de patógenos extracelulares, ou mesmo aqui, quando esse linfócito B é ativado, ele pode estar secretando aquele anticorpo que vai interagir diretamente com o patógeno. Então, bloqueia as infecções, elimina os micro-organismos extracelulares, muito importante para a defesa contra micro-organismos extracelulares. Ela é transferida a partir do soro, porque os anticorpos são ali passados pela porção líquida do sangue. Lá na imunidade celular, esse micro-organismo, por exemplo, se ele foi fagocitado por um macrófago, ele vai determinar a ativação de linfócito T auxiliar. Aquele linfócito T auxiliar vai interagir com o macrófago que foi infectado e ativar ele para ele poder destruir o micro-organismo que foi fagocitado. Então, ele vai maximizar aquela ação do macrófago. E essas células podem ser transferidas, esse tipo de resposta pode ser transferida a partir da transferência dos linfócitos T. Aqui já não está relacionado com a produção de anticorpo, por exemplo. E num terceiro momento, falando a respeito do linfócito T citotóxico, aquele micro-organismo intracelular, por exemplo, os vírus, que está ali replicando dentro de uma célula, ele pode ser reconhecido, aquela célula,
por um linfócito T citotóxico. Lá na imunidade inata, quem fazia isso era as células NK. Aqui na resposta imune adquirida, quem vai fazer essa função é o linfócito T citolítico. Por quê? Ele vai reconhecer aquela célula que foi infectada a partir de receptores e, a partir disso, ele vai eliminar diretamente as células que são reservatórios de infecção. Pensando nisso, nós observamos que o sistema imune adaptativo, ele vai ter vários tipos de linfócitos disponíveis para estar realizando diferentes funções. Os linfócitos B são ali relacionados com a produção de anticorpo. Os linfócitos T com a participação de células, então a gente chama eles de linfócitos T auxiliares, porque eles vão estar ali ajudando, auxiliando. Os linfócitos T citotóxicos ou citolíticos, eles vão ser responsáveis por eliminar diretamente aquela célula que foi infectada. Mas há também as células T reguladoras, que são linfócitos responsáveis por regular a resposta imune adaptativa. Essa resposta imune adaptativa, quando ela precisar ser encerrada, vai ser realizado esse processo pelo linfócito T regulador. Além disso, eu não posso esquecer a importante participação das células apresentadoras de antígeno, ou APCs, uma vez que elas vão reconhecer, processar e apresentar o antígeno para o linfócito. E além disso, as células NK, quando elas são estimuladas ali, além da resposta imune inata, por linfócito T auxiliar, elas também podem vir estar participando aqui da resposta. Morfologicamente, os linfócitos B e T não vão ter diferença. A gente vai observar que as proteínas, receptores que eles expressam em sua superfície que vão permitir a diferenciação. A resposta imune adaptativa inicia com o reconhecimento do antígeno, a partir ali de uma célula apresentadora de antígeno que vai apresentar aquele antígeno, ou do reconhecimento, por exemplo, do próprio receptor do linfócito. Lembrando que esse linfócito, quando ele ainda não teve contato com aquele antígeno, a gente chama ele de linfócito virgem, certo? Ou naive. Então, o linfócito T naive, ele, a partir desse reconhecimento, ele vai ser ativado. E aí, a gente vai ter um processo que a gente chama de expansão clonal, porque eu vou ter uma grande ativação e diferenciação de linfócitos com receptores específicos para aqueles antígenos que foram reconhecidos. Quando aqui, necessário, eles fazem diferenciação, é o caso do linfócito B, que precisa ser diferenciado em plasmócito, o qual vai ser responsável pela produção dos anticorpos, e o linfócito T vai se tornar um linfócito T efetor, pronto para realizar a sua atividade. Então, quando eles executam aí as suas respostas, ou a partir da imunidade humoral, ou a partir da imunidade celular, eles conseguem fazer o quê? A eliminação do antígeno. Como acabou o mecanismo e o processo foi resolvido, eles entram em processo de apoptose a partir ali da participação dos linfócitos T reguladores, diminuindo essa resposta no mecanismo de homeostasia. Contudo, alguns grupos desses linfócitos vão ali sobreviver com receptores específicos para que em um segundo momento essa resposta aconteça de uma forma mais rápida e mais efetiva. Basicamente, na resposta imune adquirida do tipo adaptativa, nós observamos aqui uma série de características. A primeira delas é a especificidade. Especificidade vai assegurar que a resposta imunológica a determinado patógeno seja dirigida contra esse patógeno. Já a diversidade permite o sistema imunológico responder de diferentes formas a diferentes antígenos. A memória vai aumentar a capacidade de combater infecções repetidas pelo mesmo micro-organismo. A expansão clonal aumenta o número de linfócitos que são específicos para determinado antígeno para fazer frente à capacidade replicativa dos micro-organismos. A especialização gera respostas que são ideais para a defesa contra diferentes tipos de micro-organismos.
A contração e a homeostasia permitem ao sistema imunológico recuperar-se de uma resposta, de modo que possa responder efetivamente a novos antígenos quando os encontrarem. E a não reatividade ao próprio é muito importante, porque impede a lesão do hospedeiro durante as respostas a antígenos estranhos. Os linfócitos vão possuir diferentes classes. Classes? Como assim? Sim, nós temos, por exemplo, a classe dos linfócitos B. Os linfócitos B, quando reconhecem ali a partir do anticorpo o micro-organismo, se diferenciam em plasmócito, que vão secretar anticorpo, que vão ali estar neutralizando aquele patógeno, favorecendo o mecanismo de fagocitose ou mesmo a ativação da via clássica do sistema complemento. Uma outra classe de linfócitos inclui os linfócitos T auxiliares ou T helpers. Os linfócitos T auxiliares ou T helpers, eles vão ali reconhecer o antígeno que foi apresentado por uma célula apresentadora de antígeno. A partir daí, eles vão produzir e secretar diferentes citocinas para poder fazer o auxílio estimulando diferentes partes da resposta imune. Eles podem promover a ativação de mais macrófagos, induzir o processo de inflamação ou mesmo estimular a ativação com proliferação e diferenciação tanto dos linfócitos T como dos linfócitos B. Uma terceira classe de linfócitos é o linfócito T citotóxico ou citolítico. O linfócito T citotóxico ou citolítico, ele vai reconhecer uma célula que foi infectada por um micro-organismo que está expressando aquele antígeno microbiano. A partir daí, ele vai induzir a morte celular ou lise celular, destruindo a célula infectada. Também temos ainda a classe de linfócitos T reguladores, que são aqueles linfócitos que vão suprimir a resposta imunológica, ou seja, eles vão fazer com que os linfócitos que já realizaram sua função diminuam aí a resposta imunológica. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira parte da resposta imune adquirida, sobre diferenciação aí das diferentes classes de linfócitos e das respostas humoral e celular ou do T helper. Não deixe de ver as próximas aulas a respeito desse conteúdo. Vejo vocês lá. Até mais!